Quase 1.000 corretores de imóveis participaram do Conect Cresce em comemoração ao aniversário da profissão de corretor de imóveis, regulamentada há 64 anos. Além de reunir a categoria, o evento trouxe capacitação nas áreas de neuromarketing, imagem e autoridade. O Conect Cresce deu a oportunidade a todos os participantes discutirem sobre o futuro da profissão de corretor de imóveis e do mercado imobiliário no Ceará. O Conexões Imobiliárias de hoje é especial. Estamos aqui no Conect Cresce! Presidente, como é que foi? Foi maravilhoso. Samara, e aí, o que achou dessa experiência? Incrível! Jaco, o que tu fala pra galera que não foi? Perdeu, mas vai ter muito mais, porque o Cresce agora está conformado em capacitar o corretor de imóveis e dar muito prêmio. Ô, molequete, eu vou te perguntar um negócio. Eu vou afirmar. Eu sou... Neurociência e o novo jeito de vender. Esse é o tema da palestra do professor Nailon Marques e a gente conversa agora com ele. Participou desse evento que aconteceu aqui em Fortaleza. Professor, o que acontece na mente da gente quando a gente pensa, eu quero comprar um imóvel, eu quero alugar um imóvel? O que acontece na mente nesse momento? Bom, é assim, olhando para uma pessoa, a gente tem sempre a sensação que dentro da nossa cabeça tem um cérebro. Mas, na verdade, dentro da nossa cabeça tem 3 cérebros. Tem um cérebro aqui embaixo, no tronco, a gente chama de cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro a se formar. Tem um cérebro logo acima dele, chamado sistema límbico. O primeiro representa todos os nossos instintos, estão nesse cérebro, né? E a maior parte dos pensamentos que a gente tem, que move, na verdade, as ações que a gente tem, vem desse cérebro. Acima dele, o sistema límbico, responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, que é a segunda grande parte. E o resto é aquela parte enrugada do cérebro, que é a última parte do cérebro que se formou, chamado neocórtex. E quando ele vem aqui na frente, córtex pré-frontal, onde a gente toma a decisão. Então parece que uma decisão é assim, eu acordei e hoje eu vou comprar um carro, mas não é assim que funciona. Isso vem sendo gestado na pessoa durante bastante tempo. Na verdade, o dia que ela acorda, a gente acha até que fala assim, poxa, eu vou comprar um carro da cor tal. Mas você já viu o carro daquele tipo um monte antes de ter tomado essa decisão. Não que você possa entrar na loja e tomar uma decisão completamente diferente, mas isso estava na sua cabeça muito antes de você ter consciência disso. E a gente não percebe? Não, ninguém percebe, porque a gente acreditava que a gente era convencido a fazer uma coisa. Por isso que a gente fala o novo jeito de vender, porque na verdade não tem nada de novo nisso, mas é que agora a gente sabe que não é assim. A gente vinha repetindo o que o filósofo Descartes disse durante bastante tempo. O Descartes disse, penso, logo existo. E hoje já se sabe, o neurocientista português Antônio Damasio diz que ele está errado. Ele tem um livro chamado O Erro de Descartes. Sinto, logo existo, o correto. Porque quando você pensa, quando você percebe que está com raiva, você já está com raiva. Você não fala assim, eu vou ficar com raiva, e aí fica com raiva. Não, você está com raiva, fala, nossa, que raiva que eu estou. Você sentiu primeiro e pensou depois. Com a compra, com a relação compra e venda, ou locação, ou produto e serviço, se dá da mesma maneira. Eu sinto, aquilo vai acontecer, e depois eu trabalho como aquilo vai acontecer efetivamente. É um pouco disso que a gente vai falar, é assim. A neurociência, ela hoje está cada vez mais difundida, as pessoas estão querendo cada vez mais conhecer, aprender como é que funciona como é que funcionam as nossas emoções. Sim. E como é que o profissional, por exemplo, corretor de imóveis, o profissional que trabalha com vendas, ele consegue utilizar essa ciência e, ao mesmo tempo, não parecer uma manipulação em uma transação imobiliária, por exemplo? Bom, de novo, essa palavra manipulação é uma palavra complicada, porque a gente sempre pensa na palavra manipulação e pensa numa coisa ruim, né? O mundo é manipulado, tudo é. Quando a gente acha que a gente está desejando coisas, quando alguém desejou aquela coisa antes da gente. Mas só para voltar um pouco, o corretor, para poder entender isso, ou qualquer vendedor, não precisa ser um corretor, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tem qualquer relação, porque todo mundo que acha que não está vendendo nada, está vendendo a si próprio. Você não consegue arrumar um namorado, uma namorada, se você não está se vendendo, você vende para outra pessoa. Não consegue. Não arruma um amigo se você não se vende. Você não arruma um emprego se você não se vende. Tudo é comprar e vender. Mas antes, o corretor precisa entender o seguinte, preciso estudar. Eu preciso saber disso. E antes, a avó da gente dizia, você é mais novinha que eu, mas a avó da gente dizia, a minha avó dizia, burro velho não aprende truque novo. É mentira.
A neurociência mostra que existe um livro muito interessante chamado Elástico, que a gente tem uma neuroplasticidade. O cérebro ele pode se moldando para o resto da vida. E o que acontece é, eu posso aprender uma coisa nova, qualquer coisa que seja, não importa que idade eu tenho. Se eu posso aprender inglês, se eu não sei falar inglês com 101 anos, eu posso aprender com 120. Então, os corretores estão nos ouvindo. Qualquer pessoa que estiver nos ouvindo nesse momento tem que pensar o seguinte, eu também posso, qualquer pessoa pode, porque ninguém nasce nada. Tudo que acontece na sua vida é uma transformação que você mesmo fez. A venda é emocional. Sim, é. E principalmente de um imóvel, que muitas vezes envolve a economia de uma vida inteira, envolve patrimônio, mesmo quando você compra para investimento. E é por isso que o Cresce vem se modernizando, o Cresce vem endurecendo a regra, vem fazendo o corretor ser cada vez mais justo, cada vez mais correto, cada vez mais honesto. O Cresce vem apertando como conselho e a legislação vem mudando, né? O corretor antes ele fazia, intermediava o negócio e ia embora para casa dele. Hoje não. Ele continua responsável legalmente por isso, eticamente ele continua responsável por isso. Então, eu sempre digo às pessoas, não sai da sua casa, venda você o que for. No caso de um imóvel, obviamente envolve uma grande quantia, um bem de valor agregado, então isso demanda pensar um pouco mais para poder comprar, para poder fazer aquilo, mas independente disso ou não, independente se for uma venda pequena ou uma venda maior, é o dinheiro que está tirando de uma pessoa e transferindo para outra pessoa. É o sonho que uma pessoa tem e que está sendo realizado. É a vaidade que a pessoa tem, por investimento, qualquer que seja, de acumular um patrimônio. Esse corretor é responsável por essa relação. Então, o que ele tem de fazer? Parar de sair de casa para querer vender e sair de casa para ajudar as pessoas. Parar de pensar que ele está vendendo um terreno, uma casa, uma fazenda e pensar que ele está ajudando uma pessoa a aumentar o patrimônio dela, a ganhar uma renda melhor ou dar uma vida melhor para si ou para sua família. Se ele fizer isso, ele vai ser mais feliz. E a pessoa que faz relacionamento com ele, que tem um relacionamento com ele, vai ser mais feliz e vai querer fazer mais negócio e vai querer indicar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Já estou usando os ensinamentos, né? Muito obrigado. Antes da gente finalizar, eu queria só que o senhor aproveitasse a oportunidade para falar dos poucos segundos quando a gente tem um primeiro contato, de repente, com o cliente, sim, o olho no olho, o sorriso. Ele fez um teste comigo e realmente comprovamos. Isso vale para quando você tem um relacionamento com qualquer pessoa, não seja um relacionamento amoroso, de amizade, um relacionamento comercial. Em 11 segundos é formada uma primeira impressão. Em 11 segundos não dá para fazer nada. Dá para fazer duas coisas. Dá para olhar nos olhos da pessoa. Olhar quando você percebeu que a pessoa olhou nos seus olhos, que ela notou você sorri. Você aumenta consideravelmente a chance de que ela goste de você. Se ela gostar de você, criou conexão emocional, a chance de fazer um negócio é consequência. E agora a gente vai conferir as imagens deste evento que aconteceu aqui em Fortaleza e reuniu quase 1.000 profissionais do mercado imobiliário. Ao meu lado, o presidente do Cresce Ceará, Tibério Benevides. Presidente, o Cresce Ceará, a cada ano, consegue reunir um público maior de profissionais do mercado imobiliário que vem para se capacitar, para se qualificar, para ouvir, para trocar experiências. E hoje a gente sabe que a profissão de corretor de imóveis, ela dá oportunidade para você atuar em diferentes frentes de negócio. Como é que hoje o senhor avalia o profissional corretor de imóveis? Ele está mais bem preparado, a gente pode dizer? Mirelle, eu diria que, devido ao trabalho do sistema COFES e Cresce no Brasil todo, via os regionais, né, que nós somos os Cresce, a gente tem lutado muito e feito o máximo possível para capacitar a nós corretores. Você viu que agora em Juazeiro, essa semana passada, quarta, quinta e sexta, tinham 97 pessoas num curso de avaliação imobiliária com o professor Petros,
e tinha 80 esperando desistência. E esse pessoal, ninguém faltou, foi 100% de presença. Então, um negócio quase inédito. Porque alguns já eram avaliadores com o CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, mas quiseram se reciclar. Então, que a pessoa não esquece, cada vez aprende mais, né? Quanto mais aula você assiste, quanto mais você lê, você assiste palestras, treinamentos, você se capacita e aprende mais, fixa mais. Então, a nossa luta é incansável. Nós temos a Unicresce, né, que é o nosso vice-presidente Apolo Filho, que está à frente. Nós deveremos lançar agora ainda, até final de setembro, uma pós-graduação em Direito Imobiliário, onde o Cresce vai entrar com, digamos, 60% dos custos e o corretor interessado vai entrar com outros 40%. Tá? Por que não é 100% grátis? Porque esse modelo não funciona nesses casos. Em outros, sim. O de avaliação em Juazeiro foi lotado, tá? Mas a pós-graduação é um negócio mais longo, entendeu? Então, na hora que a pessoa está pagando a parte dele, do suor dele, ele acaba se comprometendo mais. Porque a gente sabe que o corretor não tem hora, né, para atender cliente. É de manhã, de tarde, de noite, tá? E tem que estar atento, hoje em dia, em WhatsApp, né? Quase ninguém recebe mais ligação, é impressionante, no WhatsApp. Enquanto isso, você acompanha os melhores momentos dessa celebração da profissão de corretor. Imagem é venda. Essa foi a temática da palestra da Luciana Borges, que aconteceu aqui no Conect Cresce, o evento que reúne quase 1000 profissionais corretores de imóveis aqui em Fortaleza. E eu já queria começar conversando com você, Luciana, para a gente começar a pensar junto. Por exemplo, hoje, a figura do corretor de imóveis, ela tem cada vez mais atraído a atenção de nós consumidores. Porque, por exemplo, série da Netflix, onde os corretores de imóveis, eles participam de verdadeiros realities. Isso a gente está falando de Nova York, França. Então, a gente percebe realmente que a imagem do corretor, ela está cada vez mais em evidência, porque as pessoas querem conhecer essa profissão, conhecer esse universo. Então, qual a importância de trabalhar realmente dentro da sua realidade? Então a gente sai do macro, daquela realidade de reality show, e vai para a nossa realidade, para o corretor de imóveis cearense, que trabalha aqui nesse mercado muitas vezes com vários perfis de clientes, desde Minha Casa Minha Vida até o alto padrão. Eu sempre falo que a imagem é venda, né? A imagem é venda, a imagem é a primeira negociação e a imagem ela abre portas ou fecha. Então, muitas vezes a nossa imagem, em vez dela levar, ela está nos sabotando. E hoje todo mundo precisa de um corretor de imóveis. E é uma profissão que vem crescendo, se especializando, vem se profissionalizando cada vez mais. É importante um evento dessa grandiosidade, né? Que vai elevar o nível da carreira, né? O nível dos profissionais que atendem, fazendo um bom atendimento. Porque não importa eu ter só um bom imóvel, uma boa estrutura, eu preciso ter um bom serviço, uma experiência. Então a imagem ela vai abrir todas as portas ou fechar, se ela não estiver em harmonia, em coerência dentro da área. Né? E a gente precisa ter conhecimento. Quando a gente conhece o que a gente veste, o que a gente usa, como a gente se comporta, a nossa postura, a nossa confiança vai fazer vender aquele imóvel. E a autoridade que de repente a gente precisa ter para realmente dar uma informação real e não apenas parecer. Como é que a gente constrói essa trajetória? Eu acredito que a gente tem que ser e parecer, porque muita gente é boa, um excelente profissional, mas ele não comunica isso. Então, se você não se mostrar, se você não se
parecer que você é um bom profissional, a sua imagem ela tem um ruído, ela não cria autoridade. Muita gente passa aquela marketing toda, aquela imagem, mas na hora não conhece o produto, não conhece os benefícios daquele imóvel, então eu preciso alinhar o T e o C. Quando eu tenho esse casamento, eu junto a competência com o conhecimento e a aparência. Então, isso aí vai gerar credibilidade, confiança, segurança. Ninguém vai comprar um imóvel de um corretor que não se confia. Então, antes de você mostrar o apartamento, você tem que mostrar a si mesmo. O conhecimento, a capacidade, o compromisso, a pontualidade, como eu vou me comportar diante do padrão do cliente, se é um cliente de alto padrão. É o mesmo serviço. Eu não preciso mudar se eu vou vender um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil. O que eu preciso é entender o cliente, saber o que o cliente está buscando, fazer um bom atendimento, ter, né, as etapas, você saber qual é essa jornada do seu cliente, porque existe uma demora, às vezes, numa venda rápida. Eu sei porque eu trabalhei na área mais de 6 anos, fiz essa transição de carreira há mais de 8 anos, trabalhando como especialista de imagem, posicionamento, né? E entra muito além da imagem, né? A imagem, ela vem de dentro para fora. Então, quando a gente tem confiança em si, o outro também confia. Nós somos um espelho. Né? E você vai conferir agora imagens da palestra da Luciana aqui no evento Connect Cresce, exclusivamente para os corretores de imóveis. Patrícia Mota foi painelista no Connect Cresce 2026. E eu queria saber, Patrícia, que tipo de perfil de corretor de imóveis hoje as construtoras mais necessitam? Mi, assim, primeiramente é um prazer mais uma vez estar falando aqui com você e ter participado desse evento de hoje. Eu acho que não só as construtoras, mas o mercado precisa de corretor que tenha atitude e disposição. Disposição para correr, para ir atrás de conhecer mais sobre os empreendimentos, mais detalhes que não estão assim sendo vistos daquele produto, buscar o cliente e não se acomodar, sabe? Eu sou de uma época, eu tenho 16 anos de mercado imobiliário, eu sou de uma época que a gente ia para o sol, para buscar cliente, para mostrar no detalhe para os clientes, e o mercado está cada vez mais desafiador. Então, se eu ficar sentada esperando a informação e o cliente cair do céu, eu não vou conseguir. Então, acho que o mercado como um todo, tanto o cliente incorporador quanto o cliente final, ele precisa desse perfil de corretor. O corretor que sai da inércia, né? Que tem atitude. Uhum. E hoje em dia, como é que está o mercado para o profissional corretor de imóveis? A gente hoje está na TV aberta, está em canal aberto, então assim, para as pessoas que de repente têm outra profissão e querem fazer essa transição de carreira, de repente vê a corretagem imobiliária como uma grande oportunidade. A gente brinca que a corretagem imobiliária é algo que a gente pode sair da liseira absoluta para a riqueza, mas isso não é do dia para a noite, nem é fácil, é como eu falei aqui, é escolher isso como a nossa profissão, né? Eu acordo todos os dias e durmo todos os dias pensando em mercado imobiliário. Não escolhi isso como uma profissão secundária. Então, é uma profissão que realmente remunera muito bem, mas também é muito desafiadora, né? Eu saio de casa todos os dias devendo. Passei um perfume, gastei minha gasolina, ou investi nisso. Então, eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou receber um sim e que eu vou fazer uma venda. Então, se eu não, como eu falei antes, não saio da inércia e não vou buscar essa venda, esse cliente, eu não vou ter sucesso. Então, eu acho que é escolher, se eu decidir que eu vou ser corretora de imóveis, é escolher essa como a minha profissão e fazer disso algo que realmente é dali que eu vou tirar meu sustento, meus sonhos e tudo mais. Obrigada, Patrícia, por tantas dicas, conteúdo de valor a gente teve aqui no programa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez com você aqui para o Cresce e para todos os corretores e também de ter participado desse evento que foi extraordinário. Imagem, neurociência, todos esses temas também foram contemplados no Connect Cresce 2026. Então, não sai daí que a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já com os melhores momentos dessa edição.
Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Costuma dizer que o mundo mudou, que consequentemente o mercado imobiliário mudou, mas se a gente for parar para pensar, com a Bruna Félix, a gente começa a entender que, na verdade, nós que mudamos, as pessoas que mudaram, ou seja, nós consumidores. Então, isso pontua de uma forma mais, como é que eu posso dizer, assertiva, o momento que se vive hoje, Bruna? Certamente, né? Estamos todos e todas muito preocupados com as tecnologias. Para a gente viver o futuro nesse mercado, a gente precisa entender de inteligência artificial, automação, cidades inteligentes, novas ferramentas. Mas a gente está esquecendo de entender sobre pessoas. Porque o imóvel, ele é apenas uma metragem, né? Alguns metros quadrados, mas quem compra esse imóvel, ele está buscando uma transformação de vida. Para uns patrimônio, para outros um recomeço, para outros uma nova fase da vida. Então o negócio imobiliário passa certamente por entender das habilidades técnicas dos imóveis, mas sobretudo entender sobre pessoas. E o futuro é sobre isso, né? Porque quem causa as grandes mudanças e as grandes transformações sociais somos nós, eu e você, consumidores. Então tudo passa por entender sobre gente, né? Então é um pouquinho do que eu entendo sobre quando a gente fala de futuro, e principalmente do futuro imobiliário. E o modelo de família mudou, o jeito de fazer negócio mudou, o jeito de procurar imóveis mudou. Exatamente. Hoje nós temos múltiplas configurações familiares, né? Casais com filhos, sem filhos, casais com pet, sem pet, pessoas envelhecendo, né? A gente tem um país aí que tende a ser 40% formado por pessoas idosas, né? 60 mais até 2070. E todas essas configurações, elas impactam certamente o setor imobiliário, porque se existem tantas configurações familiares, como poderia existir uma única forma de morar e viver? Né? Então, falar sobre mudanças sociais é falar do setor imobiliário, porque onde essas pessoas vão morar? Quais são essas novas preferências? Né? Porque antes a gente tinha um roteiro social, um roteiro que dizia exatamente como as pessoas eram e como deveriam ser, e hoje não tem mais esse roteiro, ele se desfez. Então entender essas múltiplas configurações que você colocou é entender as múltiplas preferências. Então, Bruna, você acredita que de repente o profissional que trabalha com vendas, o profissional corretor de imóveis, precisa cada vez mais, e agora mais ainda, conhecer um pouco de sociologia, de antropologia, para realmente conseguir compreender o comportamento humano? Eu acho, mas a gente pode até simplificar. Eu acho que a gente pode ter um olhar menos preocupado em tentar adivinhar o futuro e mais atento ao que está acontecendo hoje. Um olhar mais atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Um olhar mais observador, porque o futuro ele não chega dizendo: oi, eu sou o futuro, vem me ver, vem aprender comigo. Não, o futuro ele acontece silenciosamente. E ele acontece no nosso dia a dia, ao nosso redor. Então, para além de entender de sociologia, de antropologia, eu diria que é regular as nossas lentes para compreender e observar o que está acontecendo hoje ao nosso redor e parar de ficar tão preocupado em tentar adivinhar o futuro. Obrigada, Bruna, pelas dicas. Imagina, eu que agradeço pelo bate-papo.